O senador Eduardo Gomes, de Tocantins, apresentou um requerimento demandando que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, indique a delimitação objetiva dos fatos determinados a serem apurados pela CPMI das fake news. A CPMI foi instalada por Alcolumbre durante sessão conjunta do Congresso, embora a indicação dos fatos a serem investigados seja absolutamente indeterminada. O mesmo Davi Alcolumbre, no entanto, recusou-se a instalar a chamada CPI da Lava Toga sob a alegação de que o pedido não indicava fato determinado, quando o pedido trazia uma lista de fatos específicos. Ao site O Antagonista, o senador Eduardo Gomes explicou que, em sua opinião, Alcolumbre tem que instalar a CPI da Lava Toga. O senador disse que fez o requerimento por uma questão de coerência. Caso contrário, vão ter que instalar as duas, a CPMI das fake news e a CPI da Lava Toga. E eu ainda terei que pedir desculpas ao Alessandro Vieira. Gomes não assinou o pedido de Vieira por considerar que os fatos não estariam determinados. Ouça o texto do requerimento do senador Eduardo Gomes. Senhor Presidente, requeiro, nos termos do parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, a delimitação objetiva dos fatos determinados a serem apurados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de que trata o requerimento número 11 de 2019 do Congresso Nacional. Justificação. É de conhecimento geral que a instauração de uma comissão parlamentar mista de inquérito exige a indicação do fato determinado a ser apurado, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, abre aspas, cumpre salientar que a Constituição, ao determinar que a CPI tenha por objeto fato determinado, tem por escopo garantir a eficiência dos trabalhos da própria comissão e a preservação dos direitos fundamentais. Ficam impedidas, dessa forma, devassas generalizadas. Se fossem admitidas investigações livres e indefinidas, haveria o risco de se produzir um quadro de insegurança e de perigo para as liberdades fundamentais. Somente a delimitação do objeto a ser investigado pode garantir o exercício pelo eventual investigado do direito à ampla defesa e ao contraditório. Acusações vagas e imprecisas que impossibilitam ou dificultam o exercício desses direitos são proscritas pela ordem constitucional. Fecha aspas. Ocorre que o requerimento número 11 de 2019 do Congresso Nacional, entretanto, não permite precisar quais seriam os fatos aos quais a CPMI deverá se ater. Como se observa no requerimento, são apontados 4 objetos distintos. 1. Os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público. 2. A utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018. 3. A prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos. E 4. O aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Ainda que se admita a possibilidade de a CPMI investigar múltiplos fatos, cada um deles deve ser claramente determinado, bem individualizado. Contudo, no caso do mencionado requerimento, os objetos indicados não são suficientemente definidos para caracterizar fatos determinados. Trata-se de objetos abstratos, incertos e indeterminados. Por exemplo, o primeiro dos objetos apontados no requerimento são ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público. A partir do requerimento, não é possível sequer depreender o que seriam esses ataques. Seriam os ataques às recém-noticiadas interceptações das comunicações de membros do Judiciário e do Ministério Público? Seriam os atentados à democracia, tentativas de fraudar as urnas eletrônicas ou o processo de totalização dos votos? Quando ocorreram esses ataques? Quais foram, efetivamente, as pessoas ou instituições atacadas? A democracia é um ente abstrato. Não é possível, no plano concreto, quando se exige a determinação do fato, falar apenas em ataques à democracia. O mesmo ocorre com a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos. Que agentes públicos foram vítimas? Quando ocorreu o fato? Não é possível criar uma CPMI de forma aberta para investigar todos os supostos ataques a agentes públicos ocorridos a qualquer tempo. Isso contraria frontalmente o texto constitucional. Dessa maneira,
verifica-se a imperiosa necessidade de dar ao requerimento número 11 de 2019 do Congresso Nacional interpretação conforme o disposto no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, restringindo o objeto de apuração a fatos determinados, claramente especificados e bem definidos, sob pena de se inviabilizar a própria instalação da CPMI. Sala das Sessões, 4 de julho de 2019. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.